Boa tarde, amigos e membros da classe Ciência e Defesa da Fé. Sejam bem-vindos à nossa série de estudo subordinada ao tema A Oposição ao Cristianismo e a Defesa da Fé. Aí está o título da nossa série e, dando continuação, nós vamos ler o nosso texto que costumamos colocar aqui no início, 1 Pedro 3,15, que diz assim: Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Aí está, então, o nosso capítulo de hoje, o preconceito contra a Idade Média cristã. E, para tanto, nós vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais este estudo no dia de hoje. Rogo que nos abençoes na compreensão deste assunto, que reforça ainda mais o nosso entendimento sobre a Tua Palavra. Livra-nos desta pandemia que tem recaído sobre a humanidade e livra também o Teu povo das consequências do desemprego e das falências. Oramos no nome misericordioso de Jesus, nossa única esperança de salvação. Amém. Muito bem, aí está nosso capítulo, o preconceito contra a Idade Média cristã. E o nosso texto básico se encontra em Números 24:16, que diz: Palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Muito bem. Então, nos 3 estudos que nós vimos anteriormente, nós abordamos a importância da defesa da fé no primeiro e no segundo século da era cristã, através daqueles primeiros apologistas cristãos que nós trabalhamos lá. Um deles foi Justino Mártir, né? Falamos também um pouco sobre Tertuliano, e hoje nós vamos, aliás, no domingo passado, nós vimos o ataque, né, ao cristianismo, aos cristãos lá primitivos, né, quando houve aquela perseguição tremenda. E aí eu quero só relembrar aqui um pouquinho que a gente viu lá na semana passada, no domingo passado, né, que foi essa implacável perseguição aos cristãos imposta pelo Império Romano. Isso se deu até o início lá do IV século. Os que professavam o cristianismo eram torturados, crucificados, jogados para serem comidos pelas feras e também queimados. E, finalmente, nós vimos, né, naquele estudo, que havia subido ao trono o imperador Constantino, o qual, ao se converter ao cristianismo, ele terminou com aquela onda, né, de massacres brutais aos cristãos através de um decreto. E o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Nós vimos isso lá, passamos um vídeo também naquela ocasião, e a parte final do vídeo, que eu não havia passado, deixei para hoje, só para concluir, né, aquela parte começou a falar sobre Constantino, então eu vou passar aqui para vocês agora. Vejamos aqui.
Constantino foi proclamado imperador romano no ano 306 e não tinha nenhum sentimento para com os cristãos. Sempre adorou o deus Sol romano Apolo, mas suas ideias sobre o cristianismo iriam mudar. Em uma de suas batalhas, ocorreu que, chegando próximo ao local de conflito, percebeu que tinha feito um erro de cálculo e estava em desvantagem na batalha. Então, o exército sentiu-se sem esperanças e perto da derrota, quando, de repente, Constantino se surpreendeu por uma luz no céu. Ele disse que a luz tinha a forma das letras X e P, que em grego são as primeiras letras da palavra Cristo. Abaixo do símbolo reluzente estava escrito: sob esse sinal vencerás. Constantino interpretou esse sinal como vindo de Jesus Cristo. No dia seguinte, Constantino mandou que pintassem um sinal semelhante à cruz nos escudos dos soldados e conseguiu uma vitória esmagadora sobre o inimigo. A partir de então, Constantino professou sua devoção à fé. Para ele, Jesus Cristo era o Deus das batalhas sangrentas e varão de guerra, ao invés de ser um Deus misericordioso, perdoador e príncipe da paz. No entanto, mesmo depois de convertido, Constantino não abandonou sua adoração ao Deus Sol e o manteve como símbolo principal em suas moedas. Além de matar seu filho Crispo pela simples acusação da madrasta, e mandou também sufocar no banho sua mulher Fausta. Em 313, foi proferido o Edito de Milão, concedendo a liberdade religiosa a todos os povos. Antigamente, Satanás lutava contra a igreja, mas não teve grande êxito. Então, resolveu mudar de estratégia e, ao invés de lutar contra, aliou-se a ela, dando-lhe a religião oficializada do império através do seu vaso, o imperador Constantino. Logo, toda a corte se converteu à nova religião, e aqueles que eram contra os cristãos passaram a serem a favor. O Papa, e não Jesus, passou a ser o Supremo e considerado o infalível. Toda obediência era devida à Igreja Católica Romana. Com a entrada de Constantino, a Igreja primitiva perdeu a sua identidade. Muito bem. Então, vimos aí que a igreja começou a perder a identidade ali, a partir dessa mudança, né, com a chegada de Constantino. E aí nós vimos, né, que a igreja se tornou, digamos assim, a Roma, né, a igreja em Roma se tornou a capital, né, do império ali. Então, o que aconteceu foi que as coisas mudaram para pior, né? Porque a igreja perseguida passou a ser a ostentar, né, uma série de riquezas, de bens, né? E não era até aquele momento a proposta lá do cristianismo. Então, a história que vem a partir daí nós conhecemos, nós já sabemos. A Igreja Católica, né, dominou o cenário, né, cristão, religioso, até a época da Reforma, lá já no início da Idade Moderna. Muito bem. Nas palavras de Jess Herbert, ele diz assim: uma capital cristã, Constantinopla, ergueu-se e ocupou o lugar de Roma. Contudo, Roma, ao aceitar o cristianismo, começou a ganhar prestígio como capital da Igreja. Veja bem. O Império Romano Ocidental foi derrotado pelas hordas de bárbaros, porém, estes foram conquistados pela Igreja e fundaram, na Europa, nações cristãs, em lugar de nações pagãs.
Na continuação, ele diz: no final do século V, o último imperador romano do Ocidente fora deposto por um rei bárbaro, dando-se assim a queda do Império Romano. Em decorrência desse fato, a longa e influente civilização clássica estava extinta no Ocidente. Então, com a ruína do Império Romano do Ocidente e o consequente declínio da civilização clássica, inicia-se a chamada Idade Média, que é o assunto que nós escolhemos para falar hoje. A Idade Média, cuja abrangência de aproximadamente 1000 anos, um período de 1000 anos, vai do final do século V até o século XV. Então, mais ou menos 10 séculos aí. Ok? Então, posicionada entre o mundo antigo, lá o mundo helênico, grego, e o mundo moderno, que nós ainda vamos estudar um pouco mais à frente. Então, entre esses dois mundos, a era medieval é também comumente referida como um período de trevas. Veja bem, por quê? Cujo termo depreciativo foi criado de forma preconceituosa contra o cristianismo por pintores, artistas, pensadores lá da Renascença, ali já no início, final da Idade Média, início da Idade Moderna, e também do Iluminismo, visando subestimar um longo tempo de suposta ignorância intelectual e estagnação do conhecimento científico. Então, houve um preconceito lá, e aí os iluminados lá, os que participaram daquele movimento do iluminismo, e eles denominavam como a Era das Luzes, eles então se referiam à Idade Média, que foi uma idade predominantemente cristã, da cultura cristã. Eles se referiam a ela, aliás, até hoje, como a Idade das Trevas. Um preconceito que não tem, nós vamos mostrar aqui que não tem, digamos assim, procedimento. Seria mais sensato nós afirmarmos que essa alegada insuficiência intelectual, enfim, não fosse decorrente da preeminência cristã, e sim dos fatores históricos que conduziram ao declínio da cultura clássica, bem anterior à ascendência do cristianismo. Então, as consequências do declínio da era clássica trouxe uma série de problemas que não podem ser colocados na conta dos cristãos do cristianismo. De fato, afirma-se que os romanos eram um povo prático e que, apesar de sua notável contribuição para o desenvolvimento do direito, por exemplo, da arquitetura e da tecnologia, não era muito dado, o mundo romano não era muito dado à especulação filosófica e científica, como eram os gregos. Em decorrência disso, o desenvolvimento da ciência nos primeiros séculos da era cristã subordinou-se à atitude romana em relação ao trabalho dos estudiosos e pensadores gregos. Eles ainda estavam sob a influência grega. Por outro lado, no início da Idade Média, as migrações dos bárbaros, quem eram os bárbaros? Eram aqueles povos estrangeiros, principalmente os eslavos e os germânicos. Eles suprimiram qualquer atividade de vida cultural mais elevada e, após a expansão islâmica, impediram o acesso aos textos gregos originais. Considerando que cada geração ela é afetada por aquilo que ocorreu no passado, é necessário lançar agora um breve olhar naquela direção visando
focar a nossa atenção nos pensamentos teológicos, filosóficos e científicos medievais, para entender as suas implicações em relação à visão cristã de mundo ali predominante. Então, havia ciência, sim, havia filosofia, e certamente todo esse movimento que aconteceu na Idade Média vai, digamos assim, influenciar lá mais na frente a própria, como é que eu diria, a própria revolução científica. Portanto, esse é um período importante por si só, né, Idade Média, mas também por estabelecer um modelo para grande parte do pensamento posterior. Aí já vem depois a Renascença, depois vem o Iluminismo, e, enfim, aí vem a teoria da evolução, por aí por diante. Em toda a primeira metade da Idade Média, né, aquela primeira parte da Idade Média, porque ela tem, como nós vimos aí, um intervalo de 1000 anos, os estudiosos eram, digamos assim, poucos, né, eram raros. Os recursos culturais eles eram escassos e dificilmente encontravam-se textos clássicos originais. No entanto, vejamos aqui, foi a influência do pensamento filosófico e teológico de Aurélio Agostinho, tá? Ele viveu ali século IV, século V, ele se tornou bispo de Hipona, e que marcou uma etapa decisiva para o desenvolvimento do sistema de valores do qual deveria emergir a ciência do mundo medieval e ocidental em geral. A noção bíblica da revelação divina, em contraste com o pensamento grego clássico, era central em sua epistemologia. O que é epistemologia? É a teoria do conhecimento, sendo necessária para a compreensão de toda a realidade do mundo. Quando Agostinho falava de revelação sobrenatural de Deus, ele fazia firmado em todas as verdades encontradas lá nas Escrituras, inclusive na criação do cosmos, do mundo, do universo, como é que diríamos, ex nihilo, ou seja, do nada. Deus havia criado o universo sem nenhuma matéria pré-existente. Ele criou realmente do nada. Por isso que se fala lá ex nihilo. Né? Para ele, toda a verdade científica, para Agostinho, né, depende da revelação, fazendo com que a fé anteceda a razão. Por isso, faz sentido o famoso lema dele, de Agostinho, ele dizia: creio a fim de entender. Em vista disto, cientistas e pensadores cristãos medievais forneceram importante contribuição para o desenvolvimento da ciência da época, inclusive para a formação das primeiras universidades da Europa. Veja bem, como assinala o historiador Alderi Souza de Mato em sua obra Fundamentos da Teologia Histórica, vejamos aqui o que ele diz. Diz ele: o centro de atividades teológicas transferiu-se dos mosteiros para as escolas urbanas das catedrais, antecipando as grandes universidades do século XIII. Entre elas, nós poderíamos destacar aqui, né, a Universidade de Bolonha, deixa eu ver mais aqui, também a de Paris, a de Oxford, a de Cambridge, né, Nápoles e Roma também. Então, várias universidades foram ali criadas, né? E em relação aos cursos, né, as disciplinas dos cursos, um dos principais era o de teologia. O curso de teologia era um dos principais, inclusive Darwin, né, lá na frente,
Na verdade, Darwin, o único curso que ele fez superior foi de teologia, né? Ele não tinha um curso na área assim, da ciência propriamente dita, mas ele era um estudioso do naturalismo, né? Até por herança da família, mas ele cursou teologia. Entretanto, havia também cursos como, por exemplo, direito, medicina, já existia lá na Idade Média. Vale a pena destacar aqui dois importantes cientistas medievais. A saber aqui, vamos ver. Beda, né? Beda viveu também lá no século XVII, aliás, 7 e 8. Ele era teólogo e autor da notável História Eclesiástica do Povo Inglês. Ele escreveu dezenas de livros sobre exegese e cronologia bíblica, né? Gramática, retórica, matemática, astronomia, né? Outras áreas da ciência também, métodos de contagem, incluindo cálculos de calendário. Então, estou citando aqui alguns, né? 2 pelo menos, para mostrar que havia, sim, claro, muita ciência na Idade Média. Beda também investigou a cultura antiga e foi o primeiro a datar os fatos históricos com base no nascimento de Cristo, conhecido hoje pelas letras AD, ou seja, Anno Domini, né? Que significa o ano do Senhor. É usado amplamente pelos historiadores. Interessou-se ainda pelo fenômeno das marés, maré lunisolar, né? A maré da Lua, né? Quando a Lua mais próxima aqui da Terra, ela atrai a Terra, então cria aquela força, né, gravitacional, e as marés, né, elas ficam se movimentando. Aliás, isso é importante para que as águas dos oceanos não fiquem paradas, né? Elas sempre estão se movimentando. Isso é importante para uma série de coisas, inclusive para a manutenção, né, da vida ali nas águas. Então, tem a atração da Lua, tem a atração também do Sol, né? E ele estudou isso lá naquela época. Era objeto de estudo dele. E também ele aplicava também na geofísica, né? Na geofísica. Hoje aí a geofísica moderna ela usa bastante toda essa realidade aí das marés, né? Do Sol e da Lua. Então aí nós vamos ver agora um outro cientista, olha só, cientista importante foi Robert Grosseteste. Ele viveu lá pelo século XII, XIII, por aí, e teve várias ordenações eclesiásticas e foi também consagrado bispo. E ao escrever sobre temas variados, como astronomia, acústica, que é o estudo do som, né, a ótica e a geometria, ele foi considerado o fundador do pensamento científico de Oxford. Então, veja bem a importância desse nome. Antecipou o método científico moderno ao afirmar que os experimentos eles deveriam ser usados para verificar uma teoria. Então, era um método científico, né? Deveria fazer o experimento para verificar se aquela teoria estava correta, né? Então, ali ele testava as consequências através de um método experimental. Isso era bastante interessante para a época. Sobre Grosseteste, o historiador Colin Ronan, em sua História Ilustrada da Ciência, da Universidade de Cambridge, ele faz o seguinte comentário, vamos ver aqui. Grosseteste considerava que a ótica era a ciência física básica
A luz, pensava, foi a primeira forma de matéria-prima a ser criada. Veja bem. E ele a considerava uma substância física que se propagava a partir de sua fonte em um ponto de uma esfera, dando origem, assim, às 3 dimensões do espaço. Interpretação original e interessantemente científica da criação, tal como se lê no texto do primeiro capítulo de Gênesis. Quando a gente vê lá, né, no primeiro dia da criação, faça-se a luz, né? Haja luz e houve luz. Para muitos autores cristãos, né, medievais, a teologia era a rainha das ciências. Ela suplantava, inclusive, a filosofia, que na cultura helênica reinava de forma absoluta. Se o máximo que a filosofia conseguiu foi erigir um altar ao Deus desconhecido, nós vimos isso lá, nos registros de Atos, lá no capítulo 17 de Atos, se não me falha a memória, nós vimos lá o discurso de Paulo no Areópago, né? E aí ele falou lá sobre o Deus desconhecido, né? Mas a teologia, por sua vez, ela fez Deus conhecido e mostrou ser possível reatar as relações entre o Criador e a criatura. Ok? Então, o testemunho medieval nos mostra que a ciência, sem o assédio do materialismo, tá? Que havia o materialismo grego também, antigo, né? Havia o materialismo. Aliás, nós vamos falar no próximo estudo, nós vamos falar desse materialismo, por que alguns teólogos lá da Idade Média não caminharam por essa trilha do materialismo, preferiram, né, outros filósofos. Né? O materialismo veio lá através de Demócrito, né? Demócrito, né? E teve outros também que trouxeram essas ideias do materialismo. Quer dizer, não é uma coisa nova de hoje, já vem desde lá. Mas alguns teólogos estudiosos da Idade Média preferiram seguir mais a linha de Platão e de Aristóteles. Nós vamos falar isso mais à frente um pouquinho, tentar entender melhor, porque essas coisas nós precisamos entender para que lá mais à frente a gente possa fazer uma defesa, né, da fé, né, possamos usar a apologética para contestar, né, aquelas oposições, aquelas ideias que vieram para colocar o cristianismo em xeque. Então, nós precisamos entender bem toda essa situação da filosofia e da ciência para que a gente possa fazer essa defesa intelectual da fé cristã, que é o nosso objetivo aqui. Então, esse testemunho medieval nos mostra que a ciência tem, sem esse assédio, né, do materialismo, né, ateu, ela é totalmente compatível com a verdade bíblica da realidade do mundo. Isso aos poucos a gente vai mostrando, a gente vai falando, e vocês vão vendo como que as coisas funcionam. A filosofia e a ciência do mundo medieval deram grande contribuição à revolução científica, por exemplo, que aconteceu mais lá na frente, com cientistas, né, inclusive cristãos, lá no início da Idade Moderna, e teve a participação de eminentes cientistas, como eu falei, que professavam, né, o cristianismo, como, por exemplo, Copérnico, que era um padre católico. As escolas não falam muito isso, né? Na minha época não me falavam. Fui descobrir depois que Copérnico, né, sobre aquela teoria heliocêntrica, né, de Nicolau Copérnico, ele era um padre, ele dava assistência na igreja. Né, e também fez, né,
realizou experimentos científicos bastante importantes. E ali começou a revolução científica. Galileu também era de uma família cristã, Kepler era protestante, né? E Newton, né, o mais famoso deles, que fez a síntese, né, científica da época, pegou as ideias lá de Galileu, de Kepler, de Copérnico. Então, Newton fez uma síntese cosmológica, né, e mostrou ali, através da matemática, né, e da física, o movimento ali dos corpos celestes, inclusive a questão da gravidade, né, como é que funcionava mais ou menos ali. Então, Newton foi esse grande cientista que fez essa síntese, né? E ele é reverenciado, né, até hoje aí pelos seus feitos. E outros também, além desses, todos eles cientistas cristãos. Então, vejam esse preconceito que existe hoje aí, né, contra os cristãos e contra o pensamento cristão, e cientistas cristãos, existe um preconceito, né? Será que esse pessoal que faz esta oposição sabe que quem começou lá a revolução científica foram cientistas cristãos? Então, não sei se eles sabem. Se sabem, então por que fazem isso, né? Então, esse preconceito, né, contra, né, em oposição ao cristianismo, ele tem se intensificado até os dias de hoje, agora na pós-modernidade. E nós vamos mais à frente continuar vendo aí tem muitos assuntos a respeito disso, né, dos ataques ao pensamento cristão, das oposições ao pensamento cristão e das barreiras intelectuais à fé cristã. Nós vamos ver isso aqui, né? As barreiras intelectuais. Então, por que muitos não se aproximam, não se afeiçoam, não consideram o cristianismo? Porque existem muitas barreiras intelectuais. E se nós pudermos, né, desenvolver isso aqui, a gente vai poder falar com muitas pessoas que têm essas barreiras, para que elas possam, né, quebrar, vencer isso aí e aceitar, né, a fé cristã visando a salvação em Cristo Jesus. Então nós vamos encerrar lendo aquele nosso texto básico, de novo, Números 24:16, que diz assim: palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Ok? Então, chegamos aí ao final do nosso estudo de hoje. Convido a todos para que possam vir na próxima semana para darmos continuidade e que tenham todos aí um ótimo domingo, um feliz dia, né, dos pais, nosso dia hoje, né, Dia dos Pais, e que hoje possa ser um momento de reflexão, né, de comunhão, né, de encontro ali entre as famílias. Então, um forte abraço a todos e até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Até lá.